amigo Espírito Santo, seja bem-vindo no meu sentimento. Em todo o meu ser, querido Espírito Santo. Aleluia. Seja bem-vindo no meu pensamento, revelando Cristo para mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Amigo Espírito Santo, seja bem-vindo no meu sentimento, em todo o meu ser, querido Espírito Santo, seja bem-vindo no meu pensamento, revelando Cristo para mim. Programa Amigo Espírito Santo, chamando a presença do Pai, do amigo Espírito Santo, de Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Então, querido, escola bíblica dominical é o assunto, é o conteúdo principal do nosso programa Amigo Espírito Santo. Esta semana nós estamos estudando, pesquisando sobre o tema da lição de número 6 da escola bíblica, lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Pais zelosos, filhos rebeldes. Texto áureo está na epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual, a responsabilidade pessoal de cada um deles. Temos sugestões de leituras bíblicas maravilhosas, fantásticas, de ajuda, de apoio, de fortalecimento, de suporte espiritual. Aos Colossenses capítulo 3, versículo 21, aos Efésios capítulo 6, versículo 4, o papel dos pais na educação dos filhos. Epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia como fundamento da educação dos filhos. Como é que pais podem esperar, desejar, almejar e até mesmo exigir um resultado positivo no comportamento, no sucesso, na vida espiritual em geral dos seus filhos, se o alimento, a educação não está baseada na palavra de Deus? Se não foi baseada, é preciso um arrependimento, é preciso um posicionamento dos pais, para que, como diz a nossa lição, os pais sejam considerados pelo nosso Deus pais zelosos. De onde vem a palavra zelosos, pastor Kleber? De zelo, de proteção, de cuidado, de carinho em Deus, encaminhar os filhos a conhecer a Deus através do entendimento da palavra de Deus. Até mesmo para que quando você, pai, mãe, não estiver próximo ao seu filho, mas o entendimento da palavra de Deus vai saltar aos olhos dos seus filhos. E o amigo Espírito Santo vai usar o entendimento da palavra de Deus para guiar os seus filhos em toda a verdade. Como Jesus disse claramente, está registrado no Evangelho de João,
Ali a partir do capítulo 14, 15, 16, João faz uma revelação da intimidade que João tinha com o amigo Espírito Santo. E Jesus disse: e o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Mas aí vem aquela pergunta: como que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade? Meu filho Samuel, que está aqui com a gente, nos ajudando. Como que o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade, se você não conhece a verdade? Então a missão dos pais é ensinar os filhos o conteúdo da palavra de Deus. Aí o Espírito Santo, que é parceiro, que é consolador, que é companheiro do caminho, ele guia. Mas é preciso ter o quê? Para o fogo pegar? O carvão, a madeira, toda aquela preparação. E o fogo é a presença do Espírito Santo, que ele guia, ele dá um discernimento. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica, ele fala com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando não somos? Quando não agimos de acordo com os ensinamentos do nosso Pai querido, do nosso Deus, e aqui na terra, dos nossos pais. E felizes são os filhos, meus amigos, meus irmãos, que têm pais na presença de Deus, não é verdade? Nessa mãe, você tem o seu pai, a sua mãe, as pessoas que durante a sua vida aqui na terra, a sua peregrinação, período aqui na terra, peregrinação terrena, cumpre este chamado. Porque pela Bíblia, ser pai, ser mãe, ser avô, ser avó, ser tio, é o chamado de Deus. Você, vovó, vovô, tio, você já descobriu que ser tio é um chamado de Deus? Ser vô, ser vó é um chamado de Deus? É um dom muito lindo. Pela experiência que você tem, apoiando a sua filha como mãe, apoiando o seu filho como pai. E infelizmente, nós vemos avós que não entenderam o seu ministério de vô, o ministério de avó, o ministério de tio. Pastor Kleber, eu nunca ouvi falar sobre o ministério de vovô, ministério de tio. Sim, é um propósito. Deus tem um tempo na nossa vida determinado. Se Ele tem nos dado vida, vamos cumprir. E o que é que acontece, infelizmente, o que nós estamos falando? Quando o vô, a avó, não é bênção na vida dos netos, estraga todo o ensinamento que a mamãe dá, que o papai dá, aí o vô chega e desconstrói. Aí o netinho, não, eu quero ficar com o vovô, com a vovó, porque ele é uma bênção para a tua vida, é por isso, por aquilo, não. É porque tudo que eu quero o vovô fala, a vovó concorda. E como é que fica a consciência desta criança, adolescente, jovens? Porque a mãe fala uma coisa, a avó fala outra. Então, o que o amigo Espírito Santo pensa do meu comportamento de vô, o meu ministério de vovô, o meu chamado de titio? O que Deus, Ele está contente? Deus está se agradando, minha irmã, meu irmão, do teu ministério de vô, do teu ministério de vó? Porque a lição diz, pais zelosos. Então, se o que adianta os pais lutarem, e o vô, o tio Sheila estraga tudo que a mãe fala, tem que ter uma parceria. O vô e a avó têm que respeitar a missão do pai e da mãe. Tudo bem que é dar um presente, mas eu penso, pelos ensinamentos da Bíblia Sagrada, Samuel, meu filho, o que você pensa? Eu acho que até mesmo quando uma avó vai dar um presente para o neto, eu penso que vale a pena o quê? Não é um exagero, um fanatismo religioso, não. É um respeito ao pai e à mãe, perguntar, olha, estou pensando em te dar uma bicicleta para o netinho, seu filho, eu estou pensando em te dar um presente. Aí o vô e a avó perguntam, é o momento? Você como pai, Samuel, meu filho, você que está aqui me ouvindo, como pai, como mãe, você gostaria que o seu pai, a sua mãe, como vovô, perguntasse para você se é o momento de dar essa bicicleta, esse videogame, esse celular, tá? Para o seu filho? Sim, o ministério do vovô, para ajudar o ministério dos pais, para que os pais cumpram a sua missão dada por Deus, porque filhos são bênçãos de Deus, mesmo que às vezes ele não te ouça num determinado período da sua vida, Samuel, como filho,
mas Deus pode quebrantar o coração dele, sim ou não? Do seu filho e da sua filha. É o que nós vamos estudar na lição de hoje. Filhos rebeldes, pais zelosos. O que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes é um privilégio, sempre, você ter um pai que serve ao Senhor. Ei, querido, você que tem um pai ou uma mãe que serve ao Senhor, você já deu um abraço nele hoje? Você já mandou um WhatsApp, um louvor? Você já agradeceu pelo seu pai, pela sua mãe? Eu vou tomar um café aqui e estou pensando em algo. Sabe como que é gostoso? Você passar uma vez por semana, ou todo dia, se puder, ou ligar. Bom dia, papai. Bom dia, mãe. Obrigado por você existir. Porque quando você tem essa oportunidade de ter um pai que serve a Deus, uma mãe que te apoia espiritualmente, isso constrói o seu caráter. E se você chegou, se você vai chegar, é graças a Deus. É graças ao seu esforço e dedicação. Isso é com certeza. Mas é graças ao trabalho seu dos seus pais. Mesmo com os defeitos dos seus pais. Eles se dedicaram. Quantas histórias, na verdade, que nós vemos de filhos que desprezam os pais, que abandonam os seus pais. Sabemos que temperamentos temos vários: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, pelos estudiosos. São temperamentos diferentes dos filhos, filhos diferentes, pais e mães, temperamentos, personalidades diferentes. Mas você que tem um pai, eu queria ter meu pai falecido, isso muito me emociona. Essa semana mesmo, hoje, nós estamos tendo bastante batalha espiritual e emocional para gravarmos este programa, esse conteúdo. Me emocionei em alguns momentos dos estudos, cheguei até a chorar. Por quê? Saudade do meu pai. É muito bonito você ter um pai na presença de Deus, uma mãe na presença de Deus. Então, mesmo que às vezes eles erram na maneira, na força da expressão, uma coisa ou outra, é muito importante você valorizar o seu pai. Então, o tema da nossa lição, pais zelosos e filhos rebeldes, vem a revelar também que nem sempre, porque o filho ou a filha está agindo em comportamento errado, contra as leis, contra a autoridade, a justiça, isso significa que a culpa é do pai ou da mãe. Muitas vezes as pessoas falam assim: filho de peixe, peixinho é. Também ela é filha daquela mulher, ele é filho daquele homem. A gente ia esperar o quê? Igual falavam, né? Zombando de Jesus, do ministério, do trabalho tão bonito que Jesus estava fazendo. Aí algumas pessoas zombavam, criticavam e diziam o quê? Quem lembra? Quem lembra? Não é esse o Nazareno? Quer dizer, Nazareno que era nascido, ou que era vindo, que ele nasceu em Belém, mas não é esse. Mas como é que pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Você está me entendendo? Então, nós com o equilíbrio, a presença do Espírito Santo na nossa vida, discernimento, unção, ele te capacita, filho, moça, jovem, papai e mamãe. O Espírito Santo nos capacita para conviver diante de tanta falsidade, calúnia, desequilíbrio, querendo culpar uma filha pelo passado do pai, querendo culpar um filho pelo passado da mãe. Não, essa não é a vontade de Deus. Então o pessoal questionava: olha, Jesus já passava por isso, hein? Você achou que era só você que passava? Eu também achei que era só eu que passava por essas coisas. Mas o pessoal: mas seu Nazareno, pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Então você que já chegou, dá glória a Deus. Mas eu não tive a ajuda dos meus pais. Você é uma pessoa muito dedicada, esforçada, maravilhosa, parabéns. Mas nós queremos primeiro valorizar os pais zelosos e queremos dizer, destacar, que não é porque um filho decidiu ser rebelde, desobediente, soberbo, arrogante, prepotente, a culpa não é dos pais. E é o que a Bíblia vinha nos dizer através da lição: pais zelosos e filhos rebeldes. Você pode repetir comigo para fixar, para pensar? Pais zelosos, filhos rebeldes. Então nós estamos aqui para nós fortalecermos Juízes capítulo 13.
E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril, que não tinha filhos. Interessante que não fala o nome da mãe de Sansão, né? Manoá. Eu pesquisei o hebraico, olha que interessante, Samuel. Manoá. A palavra Noá, no hebraico, vem de descanso. E ou ma, vem de terra. Então, Manoá significa terra de descanso. Bonita expressão, não é? O nome do pai, o significado no hebraico do nome do pai de Sansão. E a mãe de Sansão era estéril, não tem o nome dela aqui. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: olha o anjo dizendo, hein? Eis que agora, olha que forte, Samuel. Queridos amigos, o anjo dizendo: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás gerar um filho. Diga comigo: porém conceberás e darás um filho. Isso é a chegada da vida. Deus está dizendo: terás vida, conceberás, terás um filho, terás a resposta da sua oração. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, não comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha. Olha que interessante. Existia um propósito, que nós não temos como entrar a fundo de todas essas questões mais profundas, mas existe um propósito. Ele foi chamado para ser um homem, um jovem, separado para Deus. Inclusive, o significado da palavra nazireu significa exatamente separado, consagrado para viver para Deus. Para viver para Deus. Porque eis que tu concederás e terás um filho cuja cabeça não passará na navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre e começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Interessante isso, não é, meu filho? Porque aqui o anjo não está dizendo que quando ele crescesse, queria ser uma bênção. Não. Olha que forte essa noção, essa profecia. Receba ela em nome de Jesus. Você crê que desde o ventre o seu filho já é uma bênção? Cadê o papai e a mamãe aqui? Cadê os filhos que crê que desde o ventre seu filho já é uma bênção? A sua filha já foi ungida e ali abençoada. Desde o ventre ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Tem um mistério, tá? Tem um mistério muito forte aqui. Não é isso? Tem um mistério muito forte aqui. Desde o ventre. Como assim? Olha que coisa linda essa expressão. Então você já é uma bênção, papai e mamãe, e você filho. É muito forte, é uma noção muito forte. Desde o ventre, Sansão já estava ali, numa unção divina, num chamado de Deus. Você precisa ter essa convicção, essa chamada, essa certeza espiritual, para ser separado. O nazireu, por exemplo, ele não podia beber vinho ou outra bebida forte, não podia comer coisa imunda, está em Juízes capítulo 13, versículo 4. Não cortar o cabelo, não tocar em cadáver. Então, eram situações. E hoje, para você, como é que nós podemos aplicar esta mensagem da palavra de Deus na nossa vida? O que é que Deus está pedindo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, dentro do teu chamado, o dom que o Senhor te deu? O que é que Deus está pedindo para você santificar? Para você deixar ele embora, deixar morrer aquilo que te faz sofrer, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que traz rebeldia na tua mente, jovem, aquilo que traz a parceria com a rebeldia, com o pecado, aquilo que faz você se tornar uma pessoa fria. Você peca e não se arrepende, você não tem vontade de pedir perdão. Isso é o espírito da rebelião. O que é a rebelião, pastor Kleber? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua mente. Esse espírito que quando você ouve uma palavra boa, você fica revoltado. Aí eu não quero ouvir ninguém tem a razão, eu que faço, eu que sei. Como que uma pessoa, eu tenho 50 anos, como que uma pessoa não pode me ensinar? Isso é uma rebeldia.
Eu posso aprender só com quem é mais velho que eu. Então, Samuel, meu filho, vem comigo aqui. Eu posso aprender com quem tem a mesma idade que eu. E uma pessoa mais nova, jovem, Deus pode usar também para me abençoar? Então, isto são soluções que o programa Amigo Espírito Santo, debaixo da unção da palavra de Deus, debaixo do entendimento da palavra de Deus, já é uma solução. Ah, mas o meu filho não quer me ouvir, pastor Cleber. Sim, mas você está fazendo a sua parte. E este filho ainda vai te trazer alegria. Esta filha ainda vai te trazer alegria. Toma posse desta palavra. Faz a tua parte. Porque nós temos muitos testemunhos. Filhos que desagravaram, pessoas que desabonaram seus pais, entristeceram o coração de Deus. Mas você não deixa de fazer a tua parte. Até porque no livro de Ezequiel, capítulo 18, diz que a responsabilidade é pessoal e individual diante do Senhor. Aí vem aquela tristeza, não vem? Imagina, Senhor, você cria teu filho e tua filha na presença do Senhor. E de repente, aquela pessoa tinha tudo para vencer. Aprendeu os instrumentos na igreja, curso profissionalizante, tantas oportunidades, amizade com os irmãos, aquela amizade saudável, profissional, tantas áreas, profissão, equilíbrio espiritual, professores, tanta coisa que veio a somar. Casar na presença de Deus, que foi o problema de Sansão que nós vamos falar aqui. Então, mas a pessoa pega e desobedece, e aí? Vem a tristeza, não vem? Será que não tem aqui um papai e uma mamãe que já chorou? Quantos, né? Meu Deus, olha a situação que eu vivo. Nós fazemos trabalho em penitenciária, prisões durante muitos anos. Por exemplo, ali em Reolândia mesmo, onde pastoreamos por 3 anos, me veio um dado muito forte. Na época, tinha mais de 1000 pessoas ali presas, e nós fazemos um trabalho sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, com o nosso querido amigo, pastor Aparecido, pastor Eurípides, toda a equipe, os irmãos, a igreja de oração. E é muito forte, eu chego até a me emocionar, porque tinham mais de 1000 pessoas, e nós fazendo ali no raio os trabalhos, até mesmo batismo, né? O discipulado, a evangelização primeiro, e quando a gente sentava para conversar, a gente chorava, e um dado, uma informação, a maioria do nome das pessoas que estavam ali, pensa comigo, sim, Ezequiel, Micael, Jeremias, Mateus, Lucas, Samuel. Então a gente viu o quê? Que foram pessoas que o pai deu o nome, a mãe, os pais deram o nome por um entendimento, um respeito à Bíblia, à história bíblica, e muitos deles, a maioria, conhecedores da palavra de Deus. Então você que vai receber esta mensagem, o conteúdo do programa Amigo Espírito Santo, é tempo de se arrepender. É tempo de você, por exemplo, que no meu caso, o meu pai não me ajudou muito nessa questão espiritual, ou pelo contrário. Me lembro que no dia que eu fui dizer ao meu pai que eu iria me batizar, no outro dia, falei: ô papai, né, vou me batizar. Meu pai estava em casa carpindo lote, tinha acabado de sair do presídio, com mais de 5 anos preso, e Deus mandou perdoar, nós perdoamos, acolhemos. Aí eu tinha passado o sábado na chácara do Dom Pascoal, no Manjericó, com a Rosa, com um amigo, pastor Edson. Nós fomos de bicicleta, não é? Passamos o dia todo em jejum, voltamos, só vamos entregar o jejum na igreja. Eu fiquei tão feliz. Quando eu falei para o meu pai que ia me batizar, o que eu recebi de presente? Uma enxadada nas costas. E meu pai dizendo: você está me envergonhando, você está envergonhando a família, que a família é muito religiosa, isso e aquilo, você está quebrando essa sequência. Agora você não é mais meu filho, agora você é filho de Deus. E ele estava profetizando, mas aquilo me fez chorar muito. Eu sofri muito. Meu filho Samuel, sofri muito. E me botou para fora de casa. E eu tive que, por causa da minha fé em Jesus, ir morar no chão da igreja, lá da Assembleia de Deus, no Poço Bom, ainda era terra, ali na rua Antônio Galera Lopes. E então acabava o culto, o pastor Adão já falecido em memória, toda a sua família. Na época, a
Paulinha tinha ali seus 8, 9 aninhos, uma Isa, que Deus os abençoe, Dona Marcos, e ali tinha um quarto, que era o quarto da família. E o pastor dorme aqui na sala mesmo, com o colchão, e eu me senti envergonhado, arrumei um colchonete, fui dormir no chão da igreja por 8 meses. Por 8 meses. Nós vamos falar mais sobre isso em outras oportunidades. E ali por 8 meses. Por quê? Porque eu não tive um pai que me abençoou nesse sentido espiritual. Então você que tem, valorize. E você que não tem valorizado, é tempo de valorizar o pai e a mãe. Ah, mas o meu pai é um pinguço, é um bandido. Perdoe seu pai. Outra coisa é que o Espírito Santo manda dizer, que eu estava orando essa semana e estou me lembrando agora. Glória a Deus, é de Deus. Sabe o que o Senhor falou comigo, Senhor? Você, por exemplo, você tem um entendimento cristão. Ah, pastor, eu aprendi com a Bíblia que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Eu tenho esse entendimento. E a minha filha, ela não segue o meu entendimento, o meu filho não segue esse entendimento. Sim, mas você já olhou no olho do seu filho e da sua filha, sem xingar, sem maltratar, sem berro, sem grito, sem ameaçar. Você já olhou para ela, respirou, contou até quanto for possível e disse: meu filho, eu te amo. Minha filha, você é maravilhosa. Você é um presente de Deus na minha vida. Olha, a mãe quer dizer para você, o pai quer dizer para você, que eu não te discrimino nada. É que eu aprendi, filho. É importante isso, Samuel. Não precisa discriminar a filha, que ela não presta, que você não tem, que ela... Não, peraí. Quem vai julgar é Deus. Quem vai julgar é Deus. Mas é importante isso. O pai chega e fala: minha filha, meu filho, você tem um comportamento que, pelo que eu aprendi na Bíblia Sagrada, me magoa, porque eu não gostaria que fosse dessa maneira. Desabafa, fala o que você entende. Não precisa ficar lambendo, mimando também, não tem que ficar mimando ninguém não, porque o mundo não vai mimar. Então às vezes os filhos querem que o pai fique mimando, não tem que mimar ninguém, mas seja humilde, humano, olha no olho, explica, mamãe, papai, por que você não queria que seu filho fosse dessa maneira. Você não está desfazendo do seu filho, você não está humilhando o seu filho, mas a sua filha, o seu filho tem que ouvir de você o porquê que você crê na Bíblia, que você entende que a Bíblia diz que macho e fêmea nos criou, você não está desprezando ninguém, e pronto. Aí você abraça a tua filha, o teu filho, diz que independente disso, ela é sua filha, ela é amada, ela é a tua vida, o teu filho é a sua vida. Então, ela e ele vai entender que se a pessoa é um criminoso, escolheu o crime, as drogas, escolheu a desonestidade, mas ela vai saber que você não apoia o crime, você não apoia a situação errada, seja o que for, drogas, tudo que vem contra a palavra de Deus. Não é porque você não ama seu filho, não é porque você não ama a sua filha. Você pode visitar uma pessoa na cadeia, ela tem medo de visitar e ele fica magoado. Não, diga para o seu filho, abençoe: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Ah, mas por quê? Porque eu aprendi com a palavra de Deus que a gente deve trabalhar e não roubar. Eu aprendi com a palavra de Deus isso, aquilo e aquilo. Você está entendendo, meu filho? Você está entendendo, minha filha? Sim, mãe. Então não é que a senhora não gosta de mim? Não. É porque a palavra de Deus diz isso? Sim. A senhora continua me amando? Continuo. O senhor continua me amando? Continuo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então tenha essa coragem. Receba essa unção. Olhe no olho da sua filha. Abrace o seu filho. Diga o que está escrito. E que é por isso que você tem que manter a tua postura, manter o teu equilíbrio. Porque você, como pai e mãe, também corre o risco de ser tentado no pecado. Diga para a tua filha, para o teu filho, que você também é ser humano, que você é tentado, que você precisa manter a tua defesa emocional, a tua proteção espiritual. Por isso você não pode ficar compactuando, apoiando os erros. Porque se ele então também te entender, você vai estar junto no que for preciso, desde que isso não comprometa a sua consciência, a sua fé. Amém? Quem pode dar glória a Deus, dá glória a Jesus. Então nós observamos nessa lição preciosa, pais zelosos e filhos rebeldes, que nem sempre a responsabilidade é dos pais se os filhos decidirem não obedecer. Que foi o que aconteceu aqui, não é? Em Juízes capítulo 13, versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: a mulher
de Manoá, mãe de Sansão. Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, parecia um anjo de Deus, uma coisa muito bonita, terribilíssima, terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus. Bonita essa expressão, né? Nazireu de Deus, separado, consagrado, para viver para Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes capítulo 14. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina. Olha Sansão falando para os pais, Samuel: eu vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Ele foi e ainda pediu para os pais ir buscar a mulher para ele, de uma outra tribo, de uma outra situação, que Deus pediu para que os filhos, os descendentes de Israel, se casassem entre eles. Por quê? Deus estava ensinando, estimulando a discriminação, julgava outros povos, não podia casar com outros povos. Quer dizer que hoje eu não posso casar com uma pessoa de outro país. Não. É aqui a nação de Israel, eles estavam sendo ensinados, doutrinados, acostumados a crer no Deus Criador do céu e da terra e de todo o universo. Eles estavam sendo preparados como uma nação para, vamos dizer essa expressão, evangelizar a terra, divulgar sobre o Deus Criador do céu e da terra, de todo o universo. Então, o que acontece? Deus tinha esse compromisso desse exemplo. E os pais de Sansão estavam preocupados que ele não se corrompesse com os princípios, com a fé em outros deuses, outros comportamentos. E foi esse o ensinamento e a regra. E Sansão então estava quebrando esta regra quando ele falou para os pais, não é? Tomai esta mulher para mim. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? Que naquele conceito, na sociedade deles da época, não é como hoje, uma sociedade no sentido assim, entre aspas, organizada, no sentido de regras, cartórios e algumas coisas. Não, ali entre eles, o contato não era exatamente entre as pessoas que existiam. Podemos falar isso em outro momento. Por que essa expressão tomai mulher entre os seus irmãos, entre os seus parentescos? Podemos falar mais sobre isso. E aí, no caso, eles perguntaram: nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, não é? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada a Deus. Sansão era duro, hein? Samuel falou para os pais tomar mulher de outra nação que não servia ao Deus verdadeiro. Os pais explicaram e ele: tomai-me esta mulher. Quer dizer, meu Deus, mesmo tendo um chamado, corremos o risco de ter um coração duro, não é? E nesta lição vamos estudar a criação de Sansão, a fim de extrair importantes lições sobre a educação dos filhos. Alguns estudiosos colocam Samuel, o profeta Samuel, como o último dos 12 juízes de Israel. São 21 capítulos no livro de Juízes. Nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, considerados no estudo da bibliologia, livros do Pentateuco. Penta vem de 5, teuco livros, os 5 livros da lei, 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Depois vem Josué e Juízes. Josué e Juízes já entra na composição dos 12 livros históricos. E nos 12 livros históricos temos registros dos 21 capítulos de Juízes, dos 12 juízes de Israel, não é? Dividido em duas etapas, 2 ciclos, que podemos falar num outro momento. E alguns estudiosos consideram Samuel o último dos juízes, e alguns colocam Sansão, inclusive, como está na revista. A nossa revista está escrito que Sansão foi o último juiz de Israel. Por isso, estou esclarecendo aos amigos, conforme alguns estudos que fizemos, que alguns estudiosos consideram Samuel o último juiz. Mas o que isso importa?
que são 12 os juízes, e que Sansão tinha um chamado de ser remidor de Israel. Deus tinha um plano de usar Sansão para abençoar Israel, por isso deu a ele uma unção, um dom. Ele tinha uma força física fenomenal, tanto que com uma única queixada de jumento ele matou milhares. Nossa, mas esse Deus é muito bravo, é violento, é sanguinário. Como é que ele dá um dom, uma unção para alguém matar pessoas? Queridos amigos, queridos irmãos, nós não estamos falando de tempos de paz. Nós não estamos falando de flores, de floricultura, de restaurante. Não, nós estamos falando de tempos de guerra. E nesse tempo de guerra, Deus, não é que Deus quis. Mas como é que Deus não acabou com isso? Deus estava levantando Sansão exatamente para acabar com essa crueldade. A nação de Israel, em vez de buscar o Senhor, diante do açoite, sendo agoniada pelos filisteus, de vez de Israel clamar ao Senhor, jejuar, se humilhar, abandonar os seus pecados, chamar a interferência de Deus, o que eles fizeram? Está aqui na lição. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante do Senhor. Pecado em cima de pecado. Mas Deus é muito mal, eu não entendo Deus. Não, a Bíblia registra muita coisa errada. Queridos irmãos, queridos irmãos, quando existe o mal, o que é o mal? O mal é exatamente a ausência do bem. Pastor Cleber, de onde vêm as trevas? Aí eu fui perguntar para o amigo Espírito Santo, de onde vêm as trevas? Ele me disse, as trevas existem aonde não existe a luz. A maldade existe aonde não tem a bondade. O diabo existe exatamente pela ausência de Deus. Então Deus ele não é culpado pela maldade das pessoas, pelas escolhas das pessoas. Sansão tinha pais zelosos, que inclusive tinha até altar dentro de casa, tinha um lugar de comunhão, de culto caseiro, doméstico. Eles clamavam ao Senhor, tanto que a mãe de Sansão era estéril, e diante do clamor insistente pela presença de Deus, Deus curou o ventre da mãe de Sansão, ela era estéril. E como eles tinham um altar ao Deus verdadeiro dentro de casa, isso era tão forte. Nós precisamos ter um altar ao Deus verdadeiro dentro da nossa casa, sim ou não? Então era tão sério que eles tinham essa comunhão, essa intimidade com Deus, os pais de Sansão, que Deus curou o ventre da mãe de Sansão e ele nasceu. Então Sansão nasceu debaixo de milagre, debaixo do sobrenatural. Você nasceu debaixo do sobrenatural. Você que está me assistindo aqui agora, você pode dar glória a Deus. Você é um milagre. Você nasceu debaixo do sobrenatural de Deus. Então por que você não obedece? Por que eu não obedeço? Porque Satanás não quer que eu obedeça a meus pais. Agora veja bem, pastor, tudo que o meu pai manda, que a minha mãe manda, eu tenho que obedecer. Porque eu vejo muitos pais falando mal dos filhos, só que os pais não são amorosos. Querem que os filhos obedeçam a lei dos pais, não a lei da palavra de Deus. Pastor Cleber, me explica isso. Vamos caminhar junto aqui. Por exemplo, a palavra diz assim, verdade prática. E o textual, Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Veja bem, o que é agradável ao Senhor? Que os pais disciplinem, eduquem e exijam dos filhos aquilo que é agradável ao Senhor. Portanto, um texto afirma um contexto. Qual é o contexto? Que os pais vão pedir aos filhos aquilo que agrada ao Senhor. Aí os filhos vão agradar ao Senhor como? Daquilo que tem uma base bíblica, tem um discernimento. Agora, o que acontece lá em Efésios? Paulo aos Efésios, nas 13 cartas, as 13 epístolas. Paulo ele escreve aos Efésios, está ali. Paulo aos Romanos, Paulo aos Coríntios 1 e 2, Gálatas e aos Efésios, está escrito, capítulo 6, versículo 1. Eu separei para vocês. Você me permite ler a Bíblia para você? Então vamos juntos. O que a Bíblia diz? Anote aí, aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. No Senhor, obedecei aos vossos pais. Filhos, vamos ver de novo? É assim. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. O contrário. No Senhor, os vossos pais, obedecei. Filhos.
que acontece? Pastor, minha mãe está me exigindo alguma coisa, o meu pai está me obrigando a alguma coisa. O que o seu pai e a sua mãe estão te pedindo ou te mandando agrada ao Senhor? Tem base bíblica? Sim, então obedeça o seu pai. Pastor, mas eu quero obedecer o meu pai. Mas teu pai vai mandar você matar, você vai matar? Tua mãe vai mandar você ser uma pessoa ruim, você vai obedecer? Então peraí, só existe mãe porque tem filho. Só existe pai porque tem filha ou filho, entende? Então, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. O pai não vale mais que o filho diante de Deus. A mãe não vale mais que o filho diante de Deus. Não tem essa, foi meu pai que falou. Diante de Deus, o pai e o filho é a mesma coisa. A Bíblia diz, Deus não faz acepção de coisa. Isso foi o feminismo que inventou, o empoderamento, o machismo que inventou, que a palavra do pai vale mais que tudo. Biblicamente, quem vale é a palavra de Deus. Por isso que Paulo ensina aos Efésios, capítulo 6, versículo 9, filho, obedecer aos vossos pais no Senhor. Se a tua mãe e teu pai te pedir alguma coisa que não esteja dentro da palavra de Deus, você vai preso? Você vai usar droga? Ah, mas um filho e uma mãe, um pai e uma mãe nunca vai pedir uma coisa errada para o filho. Nós trabalhamos na Secretaria dos Direitos Humanos aqui no Poranga, na assistência social, trabalhamos como pastor, atendendo a penitenciárias, presídios, projeto Jesus para as crianças, projeto Pão do Céu. Nós convivemos com essa situação das pessoas em situação de rua, o PSR, convivemos com pessoas em situação de vulnerabilidade, e nem todos os casos, mas alguns casos, o que é? Mau exemplo dentro de casa. Nós vivemos, por exemplo, com pessoas que pais obrigam os filhos a usar droga desde pequeno, pais dão álcool, bebida forte e muita coisa. Tem coisa que eu tenho coragem até de falar, não tenho coragem. Só por cima, eu estou aqui pedindo até graça, sabedoria a Deus. Tem momento que a gente chegou a segurar a grade assim e falou, meu Deus, vou chamar a polícia. Como que eu faço? Jesus, e agora? E tal, meu Deus, o que eu faço? Situações de pais obrigando filhos a ter relação sexual com os próprios pais. Não estou citando o nome, mas existe gente dessa pessoa que não tem o Espírito de Deus na sua vida. Como é que uma filha, um filho, vai obedecer, por exemplo, pais que fazem sexo na frente dos filhos? Eu, por exemplo, tenho vários testemunhos, amigos, irmãos, pessoas que Jesus libertou, que os pais têm coragem de fazer gemido sexual para as crianças e adolescentes ouvir. Aí nasce e cresce cidadão desequilibrado, aí a mãe e o pai vai cobrar. Ô meu irmão, Deus te deu a graça, a bênção de você ter o seu encontro íntimo com a sua esposa, com a sua companheira, o seu companheiro. Respeite a consciência do seu filho e da sua filha. Como é que você pode ter sexo na frente ou as pessoas, teus filhos, ouvindo o gemido da tua esposa? Quem tem que ouvir o gemido da tua esposa é o Senhor. Quem tem que ouvir o gemido do teu esposo é a senhora. Cadê o respeito pelos filhos? O Espírito de Deus manda falar e eu vou falar. Fica tendo um relacionamento sexual na frente das crianças. Nós tratamos esses casos. Dificuldade social, desequilíbrio. Pessoas que não conseguem ser fiel ao homem. Pessoa que não consegue ser fiel a uma mulher. Por quê? Olha a desconstrução emocional. Nem tudo é culpa dos pais. Jamais. Porque o Senhor Jesus, Ele está para curar, para salvar, para libertar. E é isso que o programa Amigo do Espírito Santo vem fazer. É tempo de libertação. É tempo de arrependimento. É isso que o programa Amigo do Espírito Santo vem fazer. Pais zelosos, filhos rebeldes. Mas também tem filhos zelosos e pais rebeldes. Está entendendo? E Deus vai cobrar de mim como filho. Deus vai tratar de mim como pai. E Deus vai cobrar do Senhor, pai. Está fazendo escândalo na frente dos filhos. A senhora, mãe, que porque é mãe, está falando mal do seu filho, desconstruindo a imagem do seu filho. Eu conheço famílias, por exemplo, e Deus me autoriza a falar isso aqui, por exemplo, que os homens se juntam para desconstruir a honra e a moral e a história dos homens. Perdão, os homens se juntam para desconstruir a imagem das mulheres. O machismo, o demônio do machismo. Ai, é o homem. Que homem o quê? O homem não faz nada sozinho. Entendeu? Se o homem fosse maior que a mulher, Deus não tinha criado Adão e Eva. Deus tinha criado o Adão e o Adão. Agora a mulher quer ser mais poderosa que o homem. Se a mulher fosse tão poderosa assim, Deus tinha criado a Eva
e a Eva. Deus criou, então o homem é importante, a mulher é importante. Vamos parar com esse satanismo, esse humanismo que fere Deus, fere Deus. O humanismo é fruto do satanismo, porque o que vale é Deus, é Cristo, é Jesus, é o amigo do Espírito Santo da nossa vida. Então a mulher, ela acha que ela é poderosa, tá bom? Então por que Deus criou Adão? Então, Deus tinha que ter criado duas Evas, ou não, Samuel? A Eva, ou então dois Adão. Agora, se você não crê na Bíblia, aí é diferente. Aí nós vamos conversar, você esclarecendo para as pessoas que você não crê na Bíblia Sagrada, você não crê na inspiração. Ah, mas tem erros na palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia não foi escrita por Deus. Vou repetir. A Bíblia não foi escrita por Deus. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. O Velho Testamento, nos seus 39 capítulos, originalmente no hebraico, não foi o que aprendemos? E o Novo Testamento no grego. Mas e se fosse numa outra língua, o que íamos dar? Tem gente brigando aí na internet, eu vejo cada site absurdo. Essas pessoas vão dar conta de Deus, dizendo que os evangelhos, que tinham mais evangelho, 10, 20 evangelhos, e que no concílio de tal lugar foi decidido que seriam os 4. Eu não quero nem saber quem decidiu se é só 4, Marcos, Mateus, Lucas e João, os 28 capítulos de Mateus, os 16 de Marcos, os 24 de Lucas, os 21 de João. Eu não quero saber. O que eu quero saber é que o que está revelado para nós é suficiente para nós conhecermos Jesus Cristo como nosso Salvador. Tem gente que coloca Cristo no nome Cristo, fala que ele vem de Cristos, que era um deus da mitologia grega e que ele era adorado, venerado. Não interessa essa transliteração do hebraico para o grego, do grego para o latim, para o alemão, para a vulgata, para a versão trinitariana, João Ferreira de Almeida. Não interessa. O que me interessa é a unção de Deus, é o que cura, é o que salva, é o poder da palavra, o suficiente que nós temos para a salvação. E o diabo está cercando o povo. Ah, mas que tem erros na Bíblia. Os erros que tem são de transliteração. Mas digamos que tenha. Eu li um livro que fala sobre 500 erros na Bíblia. Não são erros na Bíblia, são erros de transliteração, são erros interpretativos. Mas o que acontece? Eu quero fechar dizendo o seguinte: nós não temos autorização para ser filhos rebeldes, porque a gente acredita que tem erro na Bíblia. Se você está procurando erro na Bíblia, imagina se você não está procurando erro no caráter do teu pai. Você fica procurando erro no caráter da tua mãe? Você tem coragem de procurar erro no caráter de Deus? Quando uma pessoa procura erro no caráter de Deus, meu filho Samuel, quando uma pessoa procura erro no caráter de Deus, você sabe o que eu vejo nisso? Se a pessoa tem coragem de procurar erro no caráter de Deus e na Bíblia, imagina no caráter do pai e da mãe, ou das pessoas, sim ou não? Então nós temos que nos render. Espírito de quebrantamento, espírito de sede, de fome da palavra de Deus, porque Jesus Cristo vai voltar. Então, o que me chama a atenção é o seguinte: se Deus ele quisesse se esconder de possíveis erros que ele tenha praticado, que não praticou, mas vamos lá. Paulo diz: fiz-me de sábio para ganhar os sábios e louco para ganhar os loucos. Vamos lá. Nesse sentido de expressão, eu estava orando esses dias e o Espírito Santo falou comigo que a Bíblia, ela contém tanto coisas boas como coisas ruins. Se Deus estivesse preocupado com esse mimimi, ai, coitado, não. Deus colocou aqui coisas que aconteceram, sejam coisas boas, de cura, de vitória, e tragédias, como a vida de Sansão. E não é o objetivo nosso estar aqui falando mal de Sansão. Não é o objetivo nosso, através do programa Amigo Espírito Santo, falar mal, por exemplo, como semana passada, estudamos uma lição tão preciosa, tão importante, sobre a vida de Moisés, Arão e Miriam, não é? Motivo em família, os ídolos da família, que foi a família de Jacó, Raquel, Lia, não é? Labão, toda aquela situação. O ciúme mal prejudica a família, a predileção dos pais por um dos filhos, que foi o caso de Rebeca, diante de Jacó, Esaú, Isaac. E semana que vem, nós iremos falar sobre o relacionamento entre nora e sogra. Relacionamento entre nora e sogra, nora e sogra. E isto é uma bênção.
É um ministério de Deus, é um chamado de Deus. Você ser uma sogra, você ser um sogro, você ser uma nora, um genro. Depende como você recebe isso. Glória a Deus, que Deus te dê sabedoria para nós todos. E na sequência, a importância da paternidade na vida dos filhos. Então nós não estamos aqui, no final do nosso programa hoje, da nossa mensagem, para falar mal de Sansão, não. Não estamos aqui não, nós estamos aqui para aprender com o amigo do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia, Deus não esconde nada. Entendeu, Samuel, meu filho? Isso não chama a tua atenção? Porque a Bíblia não poderia ser um livro de 5, 10 livros, né? Que mais de um. Por isso que vem Bíblia. Bíblia significa conjunto de livros. Por exemplo, a Bíblia não poderia ter só coisa boa, o que você acha? Escreva aí no comentário. Não é interessante isso? Eu não tinha pensado nisso, mas o amigo do Espírito Santo me despertou. Podia ter só cura, salvação, milagre, mas isso seria uma desconstrução, mentira, falsidade, farsa. Aí sim a Bíblia Sagrada seria uma farsa, se ela contivesse só cura, criação e milagre. Por isso que eu creio na Bíblia, porque ela contém tragédias, coisas boas e coisas ruins. Não me interessa se foi escrito no hebraico ou no grego, eu amo o hebraico. Quero fazer faculdade de hebraico, de Israel de preferência. Oh, glória a Deus, hein? Que maravilha, já pensou? O grego, Jesus, só que digamos que fosse uma outra língua, o mandarim, a China, o inglês, o espanhol. Isto são linguagens. O mesmo Deus que confundiu a língua dos povos lá no tempo que da Torre de Babel, onde Nimrod se proclamou Deus, a estratégia de Deus foi confundir a língua do povo para enfraquecer aquela construção do humanismo, do satanismo. A primeira pessoa na Bíblia que nós encontramos que se declarou Deus, que se autoproclamou e aceitou a adoração. A primeira pessoa na Bíblia, Nimrod. Então ali houve a confusão das línguas. Então Deus, ele domina a linguagem das pessoas. Você está me entendendo, meu filho Samuel? Vocês estão me entendendo, meus amigos? Deus ali, para mim, ele mostra o controle universal das línguas. Deus confundiu as línguas. Olha que coisa terrível e poderosa. Meu Deus! Só que isso foi para o mal não crescer. Mas não deixa de estar registrado. Então, o registro de um assassinato, de uma maldade, não enfraquece o caráter de Deus, não enfraquece a glória de Deus. Oh, glória a Jesus! Vontade de falar língua estranha da glória a Deus. Só que o controle universal das línguas, sabe o que chama a nossa atenção? E o Espírito Santo está me revelando aqui agora, me lembrando. Da mesma forma que Deus interferiu na linguagem, confundindo lá na construção da Torre de Babel, enfraquecendo. O que aconteceu quando os discípulos, apóstolos e discípulos, mais de 120 pessoas estavam no templo, orando, no cenáculo, no tabernáculo, naquele local, clamando, orando, ficaram aonde Jesus disse, ficaram em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem lembra o que aconteceu quando Jesus começou a encher o povo do Espírito Santo? Línguas estranhas, o que aconteceu? Começaram a falar língua estranha. Então aqui eu vejo que o controle de Deus na linguagem universal, confundindo o povo para que o mal não crescesse lá na Torre de Babel. Deus confundiu a língua do povo e eles falavam entre eles e não se entendiam, mas já para a salvação, para a confirmação da chegada do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, Deus então usa o seu controle da linguagem universal. Ele faz pessoas falarem línguas estranhas e faz outras pessoas de outras nações entenderem. É coisa maravilhosa. Quem pode dar glória a Deus? Você está entendendo, São Paulo? Lá Deus confundiu a comunicação do povo com o mal não crescer. E aqui, na Atos dos Apóstolos, Deus usou a linguagem universal para unir. Olha que coisa forte. Então você que é pai, você que é filho, continua fazendo a sua parte. Eu estou emocionado aqui, muito lindo. O controle de Deus. Não é? Só que assim, o livre-arbítrio. E no final da nossa lição, é exatamente o que a lição diz para nós. Essa palavra compulsória, quer dizer, imposta, obrigatória. A educação, ela cabe aos pais. Agora, a obediência, seguir ou não é algo obrigatório, compulsório. Mas é uma escolha. Então Deus, ele escolhe.
você quer ficar fazendo parte daquela turma que acompanha Nimrod e o humanismo, o satanismo que se levanta contra Deus, dizendo que é tudo metafísico. E, veja bem, eu com todo respeito, alguém que estiver ouvindo aqui, tá, meu abraço, mas veja bem, com todo respeito, as pessoas falam o que querem ali, nós respeitamos, e eu estou falando não o que eu quero, mas o que eu creio. Se uma pessoa crê no diabo, crê em Satanás, como ser, ou muitos satanistas luciferianos dizem que Satanás não é uma pessoa, que ele é metafísico. Tá? A pergunta que me vem com todo respeito é essa: se uma pessoa pode crer em Satanás, que ele nunca viu o diabo, nunca viu Satanás, nunca viu Lúcifer, crê nele como um ser, ou que ele não é um ser, ele é uma entidade, ele é metafísico, eles são conceitos. Tá? A pessoa então ela pode crer, tá? Positivo, no sentido de estou entendendo. Ela pode crer em Satanás sendo que nunca viu o diabo, está entendendo? Ela pode crer. Aí eu quero liberdade de fé, eu quero liberdade de expressão, eu creio no diabo, eu creio no Satanás. A decisão é tua. Agora você pode crer em Satanás e nunca viu. E eu não posso crer em Jesus Cristo e nunca vi também. Eu não posso crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos crer que ela é lâmpada para os nossos pés. Não me interessa que língua que foi escrita, meu respeito. Não me interessa se é 4 evangelhos, se era 20. Alguns dizem que Marcos tinha só até o capítulo 14, depois foi incluído. Não me interessa. O que importa é que a informação que tem é suficiente para haver arrependimento. Havendo arrependimento tem cura, tem salvação. Ah, mas eu creio no diabo, eu creio em Satanás. Você crê em Satanás? Você já viu ele? Ah, eu já vi. Então, eu creio que eu já vi o Espírito Santo também. Pela fé. Eu creio que eu já vi Jesus Cristo, eu creio que Ele vai voltar, eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio que esse mundo vai ser entregue na mão do anticristo, eu creio no poder da obediência à palavra de Deus, creio que quem peca como eu peco todo dia, quando se arrepende, Jesus perdoa, entendeu? Não discriminamos ninguém, porque quem fala mal do homossexualismo também não pode adulterar. O que adianta você falar mal do ladrão se você vem falando mal da vida dos outros? Então vamos ter respeito. Quer ser satanista, quer ser humanista, assim? Então, você nunca viu, ouviu, o problema é teu. Então respeita. Você nunca viu o diabo, crê nele. Eu nunca vi Jesus Cristo e crê nele daí. Final da nossa vida é que vai dizer, certo? Se o nosso pai é zeloso, quem é o teu pai? Ah, o meu pai é o diabo, o meu pai é o Lúcifer. O problema é teu. Eu te respeito. Ah, o meu pai é o pecado, a prostituição. O problema é teu. O meu pai é mentira. Eu gosto de falar mal dos outros e construir meu reino. Não, o problema é teu. É o teu pai? Você aprendeu assim? Então, eu sou pecador, mas eu escolhi que o meu pai é Deus. O meu pai é Jesus Cristo. E quando eu estava lá no chão da igreja, chorando, porque meu pai tinha me botado de fora para casa, quando eu fui entregar minha vida para Jesus, quando eu fui batizar, o amigo Espírito Santo chegou para mim. Eu vou gravar uma mensagem especialmente sobre isso. E eu chorava muito. E eu comecei a ouvir vozes que eu não sabia. Hoje eu sei que é o Espírito Santo. E ele falava assim: você me aceita ser teu amigo? E eu acordava assim de madrugada e não sabia o que era. Hoje eu sei. Muito forte. E eu chorava, falei: mas eu não tenho amigo. Ah, mas eu não tenho pai. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: Samuel, meu filho, você aceita ser teu pai? Você aceita ser teu amigo? Então, é muito forte. É uma origem muito forte. Então, quando você diz que Deus não existe para você, o nosso respeito. Quando você diz que acredita no diabo e Satanás, ou você não acredita em nada, você acha que a Bíblia foi escrita por homens comedores de arroz e feijão, receba o nosso respeito. Mas, para mim, o Espírito Santo é meu pai. Que eu não tive. O Espírito Santo é o meu amigo. A Bíblia para mim é tudo na minha vida. E para muitas pessoas. Então, o nosso respeito, o nosso abraço. Pais zelosos e filhos zelosos. Que Deus abençoe. Eu sinto a presença, a glória de Deus descendo aqui. Então, abraça o seu filho. Você que já mandou seu filho embora de casa, liga para ele, chama ele de volta. Se não der para conviver, toma pelo menos um café,
um suco. Abençoe sua filha. Ah, mas o meu filho é rebelde. Abençoe. Vai lá no quarto, onde ele dorme. Ora sobre ele. Quando ele não tiver, vai lá também. Pergunta para ele se ele quer comer aquele ovinho frito com arroz, uma polentinha, um tomatinho, uma carne moída com batata. Pergunta para sua filha qual o perfume que ela gosta. Dê um perfume para ela, ela não vai acreditar, ela vai achar que você está fingindo. Ela vai, o que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo, pai? Deus abriu meu entendimento. Deus falou comigo e eu estou apenas obedecendo. A senhora está sendo sincera? Estou. Por que a senhora fez isso comigo? Porque eu aprendi assim na Bíblia, meu filho. Eu não estou te julgando. Eu não estou te discriminando. Eu não estou falando mal de você. Eu estou apenas procurando manter a minha fé, me guardando o meu equilíbrio, porque se eu não guardar, eu perco o meu equilíbrio. Então, mas independente do seu comportamento, eu venho aqui te visitar no presídio, ou se você, por uma situação, eu oro por você, eu estou de braços abertos. Você não precisa comer no mesmo prato, às vezes nem morar na mesma casa, porque são situações que cada família sabe o que passa. Antes de você julgar e criticar, por exemplo, os idosos, quando chegam numa certa idade, sabemos que chegam numa certa teimosia, né? E que a gente não quer chegar. Você quer chegar na idade da teimosia? Mas tudo é Deus que prepara quando a gente se quebranta. Precisamos ter empatia. Que Deus abençoe profundamente sua família. Eu estou emocionado. A lição: pais zelosos, filhos rebeldes. O objetivo nosso é apresentar todo esse contexto, né, pecaminoso de Israel, a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral, espiritual, sobre a bênção divina. E finalmente, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade de Sansão, pessoal e intransferível, fruto do seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Ao final desta lição, deste texto, nós precisamos reforçar a importância de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, sobretudo praticando-a na intimidade do lar. A intimidade do lar. O culto não começa na igreja. Pare de colocar a culpa no pastor, no pregador, no cantor, no músico, no círculo de oração. Pare de querer que as pessoas joguem um sangue na tua vida. O culto não começa na igreja. O culto começa na intimidade do lar. Quantos ensinamentos nós temos aqui? Podemos falar no final da vida de Sansão, quando ele separou da esposa. Aí, quando ele separou dessa primeira esposa, que ele fez questão de casar, teve problemas, a mulher se casou com outra pessoa. Aí foi quando ele conheceu Dalila, não é? Dalila foi paga, financiada pelos filisteus para enganar, seduzir. Olha que coisa terrível. Muita gente vem te pedir ajuda, mas às vezes ela não está te pedindo ajuda, apenas ela está te armando uma armadilha para você cair. Abre os seus olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Às vezes a pessoa vem te pedir uma cesta básica, um pão, uma roupa. Será que é isso que ela está buscando? Glória a Deus. Vamos ajudar. Se não pode, ora com sinceridade. Ou será que a pessoa está te testando? Não é? Se você anda junto com a prestação de serviço, assistente social, mas também ao mesmo tempo você usa a prostituição. Porque tem gente que fica dando alimento, roupa para os outros, mas fica praticando prostituição no meio. Eu te dou isso, você me dá aquilo. E foi exatamente o que Dalila achou que Sansão fazia, entendeu? Eu tenho envolvimento com você e você tem que me revelar os seus segredos, entende? Segredo é segredo, se contou não é mais segredo. E Sansão acabou contando o segredo, que a unção dele estava no cabelo. Ela pegou, cortou o cabelo dele, até ele dormiu. Os filisteus vieram, cegaram o olho dele, prenderam ele, levaram ele para um local onde ele foi amarrado. Então ele andava ao redor como se fosse um engenho, um lugar assim onde que moria as coisas, e ele cego amarrado, e ele entrou em desespero. Sansão entrou em desespero. Eu fico imaginando, porque dentro de mim,
Os filisteus não feriram Sansão porque não gostavam de Sansão apenas. Dentro de mim, Samuel, meu filho e queridos amigos, era uma guerra de nação contra nação, mas por causa que o Deus de Israel, o Espírito do Deus vivo, estava em Sansão, e do outro lado estava um povo que praticava a maldade. Deus permitiu que os filisteus perseguissem e castigassem a nação por causa da desobediência deles, mas diante do arrependimento da nação de Israel, Deus o protegeria, Deus o daria vitória, livramento. Mas a perseguição em cima de Sansão foi ideológica, temática, foi mais do que uma coisa pessoal. Então muitas vezes, minha amiga, meu amigo, meu querido jovem, a luta que tem contra você não é só contra você, o João, a Maria, não. Muitas vezes é uma luta contra o teu pai, contra a tua mãe, contra a tua família, aquilo que você representa, ou mesmo contra o reino do céu, o reino de Deus na tua vida está em jogo. É o diabo, é Satanás, querendo que as promessas de Deus não se cumprem, assim como aconteceu em Sansão. Dos 12 juízes, ele foi escolhido para ser o redentor de Israel, e o diabo combatia Sansão, não por causa de Sansão. O inimigo está combatendo você, não é porque é você, é porque você representa o reino do céu, você é uma embaixadora do Evangelho, você é um jovem embaixador de Cristo na terra. Receba esta unção, receba esta palavra, e não conta teu segredo para Dalila. Ei, vou falar um negócio assim, só para nós dois aqui, tá bom, Samuel? Tá bom? Ó, não conta o teu segredo para Dalila. Ah, pastor, mas eu sou uma mulher. Não conta o teu segredo para Sansão. Tá bom? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe profundamente. Vamos fazer a oração com esse lindo fundo musical da crucificação. Jesus é maravilhoso, lindo. Os pais de Sansão, o nascimento de Sansão, a sua formação. Os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação do filho. A fraqueza de caráter de Sansão, as más escolhas de Sansão revelam mais do seu caráter do que da sua criação. A criação foi boa, então o problema não é a criação muitas vezes, mas o caráter. Você vê algum filho, alguma filha agindo errado, não culpe os pais. Muitas vezes o problema não está na criação. O problema pode estar na escolha, no caráter. E na conclusão preciosa, maravilhosa, a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, mas de valorizar tudo o que nós podemos trazer para a nossa vida. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos, e nós queremos trazer uma palavra de carinho, uma palavra de conforto a você, papai, confortar você que tem todo o seu apoio, apreço aos seus filhos, mas que eles talvez não te deram ouvido. Creiam no milagre. Nós vamos orar. Queremos trazer uma palavra de conforto a você, papai e mamãe, que fez o seu investimento na vida, na educação dos seus filhos, e ele se desviou. Ela está desviada. Ele está desviado dos caminhos do Senhor. Queremos chorar contigo, mamãe. Queremos chorar contigo, papai. Queremos trazer uma palavra de Deus, de conforto, de esperança e uma profecia de milagre. Acredite na multiplicação dos milagres. Continue orando. Abrace o seu filho. Mas meu filho está nas drogas. Abrace o seu filho. Mas minha filha está no pecado. Abrace sua filha. Diga o porquê você crê na palavra de Deus, mas que você vai apoiar, não apoiar o erro. Olhe nos olhos. Diga isso para a sua filha. Diga isso para o seu filho. Mas abrace e diga que, assim como o coração de Deus está aberto para ele, as mãos de Deus estão estendidas para salvar, as suas mãos também estão estendidas. O seu coração sempre estará aberto e pelo menos terá um copo com água, que significa o sustento.
o alimento, o pão e as suas orações. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, luzeiros, que revelam aos filhos rebeldes o quanto errados e equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus eterno. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos unir a nossa fé com este papai, com esta mamãe, com os filhos. Tomamos posse de todas as profecias bíblicas, todas as bênçãos e restauração para essas famílias, essas pessoas que creem no milagre. Pedimos, Senhor, unidos em oração pela fé, opera milagres, multiplica milagres, toca na vida dos filhos, dos pais, sustentando, renovando, encorajando, ensinando, meu Deus, testificando no nosso espírito, nos fazendo sentir o cheiro da nossa paternidade espiritual. Oh, meu Deus, nós queremos sentir o teu abraço, como uma mãe que abraça o filho, como um pai, o abraço paternal, paterno. Senhor, abraça, Senhor, as nossas vidas. Ajuda este papai, esta mamãe. Dá-nos o equilíbrio. Toca, Senhor, nos hormônios, no metabolismo, na corrente sanguínea. Desde o alto da cabeça, planta dos pés, pelo poder da tua palavra. Arranca este mal agora. Eu creio no milagre, na unção de Deus. Em nome de Jesus eu expulso e creio no milagre, na vitória. Meu Deus, continue nos dando recursos, Senhor, para fazermos a tua vontade. Saúde, objetos, recursos, disposição, graça, dons, unção. Nos protege das calúnias, das intempéries, dos ataques, do desânimo. Abençoa a nossa qualidade de sono, Pai, a nossa alimentação. Abençoa meu filho Samuel, que está comigo neste projeto. Todos os amigos da equipe, Espírito Santo, que oram, que ajudam a divulgar. Senhor, o projeto de Jesus para as crianças que vamos fazer em julho, ali na praça, no bairro São Cosme, em Votuporanga. Senhor, cada objeto, cada material, as pessoas, principalmente as pessoas envolvidas, nos dá graça, saúde, unção, providência, recurso espiritual, recurso financeiro, em nome de Jesus, nos humilhamos diante da tua glória. Santifica os nossos pensamentos, Senhor, o nosso sentimento, Senhor. Santifica, meu Deus, santifica na verdade, disse Jesus em São João capítulo 17. Pai, a tua palavra é a verdade, e com isso tomamos posse da bênção, da proteção, da promessa, da vitória, e te agradecemos, tomamos posse da alegria, em nome de Jesus. Oh, que presença forte, que presença maravilhosa. Deixando o nosso abraço a todos vocês, pedindo uma ajuda em oração dos amigos, porque eu creio na oração. Nós estamos estudando também a lição dos jovens, e em breve estaremos também trazendo aqui o conteúdo dos jovens, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos, 150 Salmos. Esta semana o tema é o anseio da alma por Deus. Semana que vem, perdoe-me, Senhor. E aí então pedimos uma cobertura moral, espiritual dos amigos. Orem pela nossa saúde, para que Deus nos dê graça, tá bom? Tem aqui uma lição também, para você estudar com o seu filho. Temos outro projeto aqui sobre Cristologia, que nós queremos fazer uma série de 12 a 13 mensagens, programas, falando tudo sobre Cristo. O Verbo, antes dele se manifestar como homem, né? A pré-existência de Cristo. Depois, quando ele estava sendo prometido no Velho Testamento, e quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tá certo? E toda a participação, toda a regência, a maestria de Cristo nos últimos acontecimentos da história, a
aqui da humanidade na terra e por toda a eternidade. Nos ajude em oração, para que Deus nos dê sabedoria e graça, saúde e recursos financeiros e espiritual. Muito bem, amigos, nós estaremos realizando o sorteio do nosso bolo, que o pessoal está incentivando, a pedido das pessoas que estão nos ajudando a vender. A pedido deles, nós vamos fazer o sorteio dia 27 de maio, tá bom? Porque muita gente quer participar. Pastor, prolonga mais um pouco o prazo do sorteio. 5 quilos de bolo delicioso. Quem ganhar, aí a pessoa vai escolher o recheio, né? Um leite condensado, morango, chocolate. E a pessoa vai dizer para nós, olha, daqui uma semana, 15 dias, vai ter um aniversário, uma festa. Aí a gente combina com a pessoa que ganhou qual o sabor que é 5 quilos delicioso, com oferecimento da nossa equipe, dos amigos que apoiam o programa Amigo Espírito Santo. Meus irmãos, fiquem com Deus. Forte abraço, uma ótima semana para todos vocês. A paz do Senhor Jesus.